E vou abrir. Já que vai editar. Boa tarde para todos. Ixi, é uma tarde fria e chuvosa, e para dizer a verdade, a gente está bem feliz com isso, porque em tempos de inverno muito seco, todo mundo sofre, né? Eu imagino que vocês vão poder assistir essa apresentação aí a qualquer horário e no evento, especialmente no período da manhã. Então, bom dia! Meu nome é Karina, eu sou professora do curso de turismo da Escola de Comunicações e Artes na Universidade de São Paulo. Antes de tratar propriamente do tema que me convidaram para falar, eu gostaria de agradecer o convite. Acho que já é a segunda vez que eu participo desse evento. E na vez anterior, na experiência anterior, foi uma experiência muito rica, por conhecer colegas de vários países, trazendo as suas experiências e principalmente dispostos a compartilhar suas reflexões a respeito do que e como estamos avançando na construção desse turismo rural. Eu gostaria de agradecer especialmente a Andréia Roque, minha companheira de jornada aí e minha parceira de conversa e de discussões acerca de muitos temas e sempre do turismo rural, sempre me chamando para esses momentos de reflexão, onde eu tenho a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que a gente tem discutido no âmbito da universidade, que possa auxiliá-los, né, a ampliar os horizontes e com outras perspectivas. Então, é essa a ideia de hoje. Eu tive que fazer uma proposta de apresentação um pouco mais curta, mais enxuta, e eu me preocupei, então, em trazer para vocês alguns questionamentos, né, que podem nos ajudar, inclusive, a olhar para a realidade além do momento que nós estamos. Que muitas vezes a gente fica tão preocupado na nossa sobrevivência para o dia seguinte, né? E eu entendo perfeitamente, precisamos estar, mas a gente também precisa entender em que contexto nós estamos, né? E de que maneira a gente pode responder a tudo isso que acontece no nosso entorno e nos atinge com menor ou maior força. E na medida que a gente compreende a dinâmica, a gente tem mais possibilidade de alterar, de transformar, de trazer para aquilo que é realmente importante e que é do nosso interesse. Então, a proposta de hoje é trabalhar essa questão do turismo rural brasileiro com uma perspectiva de desafios contemporâneos. Estou brincando, nem falei para a Andréia, mas esses estudos todos, essas atividades que a gente desenvolve em turismo rural, sempre com a parceria da universidade, eles estão dentro de um grupo de pesquisa, né, onde a gente pode se articular com pesquisadores de outras áreas, e isso nos amplia muitas vezes o olhar e as nossas próprias reflexões. E essa pesquisa, esses estudos de turismo rural, eles estão acontecendo dentro do CERTES, vocês estão vendo aí na apresentação, lá embaixo tem o nosso logotipo. Eu convido vocês, inclusive, para conhecer o trabalho da gente. Tem algumas coisas que podem ser bem interessantes para vocês. Bem, eu trabalho com turismo rural desde 2010. É uma jornada não tão longa aqui, né? Mas que ela foi se inserindo na minha vida acadêmica de um modo muito delicado, com algumas oportunidades de conversar sobre o assunto até o momento em que eu me aproximei tanto que eu não consegui mais sair dele. E esse tempo mais longo, né, que a gente acaba por se dedicar a um tema, ele vai nos propiciando uma compreensão em profundidade desse tema.
e nos permitindo olhar para ele com distanciamento, inclusive. E é esse distanciamento que eu venho trazer para vocês também na minha fala. Então, vamos lá. Quando a gente fala do turismo rural brasileiro, e para falar em desafios contemporâneos, eu acho que a primeira questão que se apresenta é entender em qual espaço, em qual contexto esse turismo rural acontece. Eu preparei uma apresentação, acho que faz um ano ou dois, para um público internacional, e eu tinha que explicar o que estava acontecendo no Brasil a respeito do agroturismo, que é esse o termo que se usa lá fora. A gente usa aqui turismo rural. E ficava muito difícil contar para alguém que não vive a nossa realidade como ela pode ser muito diversa e muito complexa. Então, eu encontrei esse estudo que está no Atlas do Brasil, Disparidades e Dinâmicas do Território, um estudo muito legal sobre a questão da agricultura brasileira, e que me permitia mostrar para um público internacional como é que a gente, como é que é a nossa agricultura, né? Então, se nós pensarmos que o turismo rural está nesses espaços, né, tá ocupando esse espaço rural, ele também vai estar articulado e muitas vezes ser resultado, né, das características dessa produção agrícola que nós temos no país e dessa diversidade. E aí eu trouxe esse material do Henri Terry. E olha só que interessante, eu adoro esse mapa, porque é um mapa com muita informação, mas nós não vamos nos aprofundar aqui nas discussões sobre agricultura. Eu não sou agrônoma, eu sou bacharel em turismo. Nós vamos olhar para esse mapa para tentar entender como que é a nossa presença dentro desse território, onde a questão da produção agrícola é a essência, né? E se a gente olhar um pouquinho para esse mapa, a gente começa a pensar, inclusive, como é que estão as nossas experiências de turismo rural no país? Como é que elas são, né? E talvez vocês comecem a perceber algumas articulações possíveis aí, né? Entendendo que o Brasil, de um modo geral, a gente pode dividir aí esse espaço rural brasileiro em 3 grandes grupos, como esse autor propõe. A gente vai ter aqui no sul e no sudeste essa que está em verde ali, essa coisa de moderno, de diversificado, de pequenas propriedades, de agroindústria, de uma forte conexão entre onde se produz e onde se vende, ou onde se embarca para vender para o exterior, né? Quando fala de exportação, onde as propriedades rurais vão ter uma produtividade maior, onde você tem tecnologia, onde você tem conhecimento, onde você tem universidades produzindo pesquisa de ponta dentro da área, né? E sustentando, né, essa dinâmica extremamente competitiva dentro dessa produção agropecuária. Depois você vai ter ali, mais para o Nordeste, vocês vão percebendo ali alguns pontos, que existem uma população muito numerosa envolvida na produção agrícola. Mas, na sua maior parte, ela é voltada para autoconsumo, para sustento próprio. E uma grande dificuldade de se integrar a circuitos comerciais, né? A conseguir sair dali e ganhar essa capacidade de comercialização, né? Ir além dessa comercialização. É claro que em vários lugares você vai encontrar isso, mas não é a característica do território, né? A característica mais forte do território. Ali do lado da Amazônia, né? Zonas pioneiras, quer dizer, que são zonas que estão num processo de expansão ainda, né? E de incorporação à economia. Então, se você dá uma olhadinha um pouco ali no que a gente está chamando de
zonas modernizadas na legenda e zonas menos modernizadas, isso fica bastante claro, né? E tem de modo geral, uma pouca diversidade da produção, e a gente já sabe qual é, né? Inclusive, é o que está na grande discussão nacional hoje, é a pauta das relações, dessa expansão dessas fronteiras agrícolas para os territórios da própria floresta amazônica, da relação conflituosa com as pessoas, dos latifúndios e as pequenas propriedades de agricultura familiar, da relação com o meio ambiente, né? Que tem gerado, né, situações que passam muitas vezes do limite, em que nós estamos num conflito permanente, né? E com uma grande preocupação, que não é só nossa, mas também é uma preocupação internacional, porque a floresta amazônica não é só do Brasil. Então, essa expansão naquela região, ela, embora esteja sendo incorporada na economia, ela é uma expansão ainda muito complicada, né? Está em discussão. Então, quando a gente olha para a ideia era olhar para esse mapa, entender um pouco essa organização, né, do espaço e perceber que existe também um processo, né? Esse mapa é de 2005, nós já estamos em 2020, né? Então a gente tem quase 15 anos aí de distância, mas que dá para perceber que existe um processo de transformação nesse universo agrícola que está muito profundo. E tão profundo que, inclusive, estudos recentes do IBGE têm apontado para a necessidade, e inclusive proposto novos paradigmas para entender o que significa esse espaço rural no Brasil, o que significa o rural no Brasil de hoje, né? E uma das grandes questões que o IBGE aponta é aquilo que nós entendíamos como zonas rurais distantes dos centros urbanos e principalmente muito diferentes dos centros urbanos, inclusive com todos os preconceitos que nós tínhamos e temos acerca desse universo rural, isso não é mais verdadeiro. A questão a possibilidade de estarem inseridas em todas, com informação de qualidade, com informação atualizada, usando tecnologia na produção, ela já é uma realidade para muitos desses lugares. E as conexões estão muito mais facilitadas. Então, aquilo que se entendia como área rural, distante de tudo e isolada, não é mais uma verdade. E isso está transformando as áreas rurais e transformando a produção agrícola. Então, esse paradigma que já foi apontado há alguns anos, ele já é uma realidade. O que nós não temos ainda é um entendimento completo das consequências dessas mudanças. Isso ainda está em estudo. A partir disso daqui é que a gente vai, a partir dessa premissa que a gente vai começar a trabalhar a presença do turismo rural nesses territórios. Como eu acabei de dizer, quando o IBGE diz, olha, as coisas no rural, o espaço rural estão mudando, né, estão mudando profundamente, ele está apontando que é uma mudança que não é só de terem acesso à tecnologia, mas principalmente que aquilo que nós tínhamos como percepção de rural, e como vida e como cultura, também está se alterando. Então, as condições precárias de vida, as questões demográficas, a lógica de produtividade, as famílias, a cultura rural, ela está em processo de transformação. E não é uma transformação de maquiagem, é uma transformação muito profunda. E vocês veem aí que eu coloco uma frase de uma amiga muito querida que
que se expressou dessa forma há alguns anos, quando nós discutíamos a questão do turismo, das possibilidades de turismo rural ali na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, em que a gente era muito claro que nós estamos nesse processo muito forte de mudanças, né? Mudanças porque a agricultura no país está mudando, as relações de trabalho estão mudando, o comportamento das pessoas está em transformação. Isso significa que a gente está perdendo muito, muito da nossa cultura, muito de nossa tradição, e que talvez nesse grande momento de transformação, o turismo seja uma das melhores estratégias para proteger um pouco do que é essa nossa trajetória de turismo rural, desculpa, nossa trajetória cultural, né? Essa nossa relação com a agricultura, que não precisa ser a relação da pobreza e da miséria, e não precisa ser a relação do isolamento, da exclusão social, mas ela pode ser muito rica ao inserir essas comunidades nesse processo, que pode ser um processo de fortalecimento, de empoderamento dessas comunidades, daquele seu estilo de vida, né? Daquelas suas crenças e valores, que não precisam ser as que nós tínhamos no século passado. Afinal, eles também têm o direito de avançar e de escolher seus próprios caminhos. Então, considerando que nós temos essas questões todas em processo, eu pergunto a vocês o quanto isso pode implicar no tipo de oferta, no tipo de serviço que nós temos organizado como turismo, que a gente está chamando de turismo rural. De que maneira nós estamos conseguindo preservar nossa cultura, valorizar? De que maneira nós estamos conseguindo levar a possibilidade de recursos complementares para essas comunidades? De que maneira nós estamos conseguindo construir uma relação com esse universo rural que não seja, como eu vou dizer, que não seja falsa, né? Que não seja autêntica. O que é que eu estou como empreendedor ou como profissional oferecendo, construindo para as pessoas que me visitam? Como é que eu estou incorporando isso? Então, são questões que vão estar no nosso fazer, nos nossos momentos de decisão, todo o tempo. E a gente precisa entender que elas não vêm do nada, né? Elas estão relacionadas a um contexto que é um contexto da produção agrícola, a um contexto que é um contexto social e econômico e que reflete, né, no nosso fazer e nas nossas propostas de turismo rural. Bem, de modo geral, quando a gente vai falar de turismo rural, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é essa coisa do verde, da produção, daquele lugar idílico, tranquilo, calmo, né? De uma vida simples, né? Opa, faltou um nostálgico ali. E dessa nostalgia que muitas vezes é de uma vida que não existe há muito tempo. Talvez seja a nostalgia do tempo do Cascatinhana, se alguém vai lembrar disso, mas se não se lembra, eu vou ajudar vocês. Vou colocar um pouquinho aqui da música deles, eu espero que funcione. Ah, não funcionou. Foi? Um pouquinho só. Beber a água da fonte que branda
que se levanta no meio do chão. Uma cesta boa, cheirosa, uma rosa no peito da terra, volta pra vida serena da rosa, daquela valiosa, no alto da terra, e a fonte a cantar. Sué, sué, e as águas correr. Sué, sué, parece de alguém que cheio de mágoa deixaste quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também, e a fonte a cantar. Sué, sué, e as águas correr. Sué, sué, parece que alguém que cheio de mágoa deixaste quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também. A lua branca de luz prateada, passa tornada no alto do céu, como se fosse uma sombra altaneira da cachoeira fazendo escarcéu. Quando essa luz lá na altura distante, noite chegante no poente a cair, dá-me essa prova de um fio de terra, que eu volto pra serra, eu quero partir, e a fonte a cantar. Sué, sué, e as águas correr. Sué, sué, parece que alguém que cheio de mágoa deixaste quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também, e a fonte a cantar. Sué, sué, e as águas correr. Sué, sué, parece que alguém que cheio de mágoa deixaste quem há de dizer a saudade no meio das águas rolando também. Bem, voltando aqui. Engraçado, eu coloquei essa música para os italianos ouvirem num evento e foi um momento muito curioso, porque eles não entendem uma palavra, é óbvio, né? Mas ficaram encantados com a música. E aí eu consegui a atenção para fazer o resto também, né? O que é cascatinhana, né? É algo muito nostálgico, que eu acho que está muito forte aí nas nossas afeições com esse universo rural, mesmo que a gente não tenha vivido nenhuma experiência de ruralidade. É claro que não vai caber mais para quem tem 20 anos ou 30, mas ainda está na mente dos nossos avós e até da gente que lembra um pouco disso, né? Mas esse universo de nostalgia, ele muitas vezes está na cabeça de alguém que vai visitar vocês, né? Se falar de empreendedorismo. E é essa nostalgia que a gente quer ter. A gente quer preservar esse tipo de olhar antigo para aquilo que é rural? Ou nós queremos oferecer uma experiência de proximidade com a natureza, com um estilo de vida diferente, com uma hospitalidade característica, né, desses espaços, mas que não precisa ser essa coisa do passado, né? Ela vai ser do presente, ela vai ser daquilo que a gente tem como valor e que a gente está disposto a compartilhar, né? Tendo consciência dessas relações, né?
se pode pensar em organizar, em preparar experiências que sejam mais adequadas ou que tenham autenticidade daquilo que é o rural em cada parte do país. E vocês já perceberam e já sabem, é óbvio, que existe uma diversidade gigantesca de experiências rurais no Brasil, né? Aquilo que a gente oferta como experiência de turismo rural no Pará é completamente distinto do que se oferece no Rio Grande do Sul. Porque além da questão da produção, está o saber fazer, está a trajetória daquele povo, está a cultura daquela comunidade, as construções sociais que existem ali e que acabam sendo compartilhadas. E é isso que nos faz, de certo modo, sermos uma grande possibilidade para desenvolvimento desse segmento. Por que possibilidade? Porque não existe? Sim, existe. E todo o trabalho do turismo rural nos últimos 30 anos surtiu um efeito maravilhoso, né? Construiu uma base muito sólida, né? E que tem se expandido ao longo do tempo. Mas aquilo que a gente tem expandido de oferta, necessariamente a gente não tem expandido de demanda, talvez. Às vezes é uma questão de oportunidade também. Mas tem sido um crescimento sadio, no sentido que há algum equilíbrio aí. Podia ser melhor? Com certeza. E é disso que a gente vai falar ali para frente. E quando a gente fala desse podia ser melhor, a gente tem que olhar para inúmeros elementos, né? E aqui eu salientei alguns, pensando em algumas publicações que a gente tem lido e discutido aí nos últimos anos, mas também pensando naquilo que o turismo rural brasileiro tem apontado com frequência. E para alguns desses itens a gente avançou muito, para outros avançamos pouco. E de repente nós estamos em alguns momentos que nós perdemos coisas muito importantes ao longo do caminho, né? E que talvez valha a pena reaver. A outra questão são as grandes transformações que não se dão exclusivamente no âmbito da agricultura, como eu mostrei ali anteriormente, né? Que trazem impactos muito importantes para pensar o turismo rural, mas também transformação nas sociedades e no comportamento das pessoas. E que isso tem mudado a face tanto da oferta das experiências de turismo rural, quanto nas características de quem está buscando essas experiências. Isso também tem que deixar a gente alerta, né? A gente tem que ter clareza do que a gente quer para o futuro. E essa clareza, ela precisa estar além de um olhar que é individual, que é sobre cada empreendimento, mas um olhar que se perceba dentro do contexto de comunidade, que se perceba dentro do destino, e que busque as forças para construir esses, talvez que a gente possa chamar, que é o que uma pesquisadora portuguesa usa muito, destinos turísticos rurais. Nós precisamos construir algo que seja coletivo, para ter força, mas para ter força em muitos sentidos. E vou falar um pouquinho aqui. Ter força sobre políticas públicas. Tem demandas e demandas que podem ser de caráter municipal, que pode prescindir de uma atuação junto ao Estado, e outras que precisam ser amplas o suficiente para abarcar um país inteiro. E políticas públicas que deem suporte para esse desenvolvimento e que entendam o momento e as necessidades do turismo rural. Algo que nós discutíamos muito há uns 10 anos atrás e, de repente, nós não temos quase nada construído nesse momento.
estamos nos deixando levar já faz um tempo, né? E eu não sei como é que a gente recomeça. Talvez num evento como esse, talvez vocês assistindo tantas palestras, participando das discussões, né? Mas muito mais do que isso, conseguindo se conectar de fato para produzir pressão e pressão para políticas públicas para o segmento, pressão e condições para a gente ter informação de qualidade sobre o segmento, e aqui eu vou falar um pouco sobre a academia. Quando eu iniciei esses estudos, e até alguns anos atrás, quando eu defendi a minha livre docência, em 2016, as pesquisas que mostravam quantidade de investimento, quantidade de empreendedores, quantidade de retorno, pessoas empregadas, eram pífias. Até hoje são. Se eram pífias naquele momento, hoje, então, ninguém mais faz ideia de como é que nós estamos. Como é que você pensa política pública se não tem conexão, se não tem movimentos articulados, se não tem números para a gente apontar a necessidade, a importância de olhar para esse segmento com qualidade? Então, como é que a gente exige sozinho? A gente já sabe. Pode até gritar uma voz no vazio, mas ela não funciona. E a cada dia nós estamos vivendo mais e mais momentos que demonstram, que nos provocam, que nos angustiam, e que a gente olha para as políticas públicas e diz: preciso fazer política. Nós somos seres políticos. Quando dizem para a gente não faça política, é porque não querem que você participe. Ou quando dizem para a gente que política não presta, é para te afastar desse universo e alguém ocupá-lo. Então, fazer política não é ruim. Fazer política é importante. Fazer política é defender direitos. Fazer política é negociar, é aprender a ouvir o outro, é negociar e é construir caminhos coletivos. Nós não podemos demonizar isso. Nós já estamos sofrendo muito porque a gente demonizou. Então, talvez seja a hora de a gente começar a reconstruir algo que no turismo rural sempre foi presente. Incrível, né? Nos primeiros trabalhos que eu fazia sobre o turismo rural, uma das coisas que eu ficava muito empolgada era: puxa vida, esse pessoal está muito agarrado nisso, que bonito de ver como eles defendem, como eles buscam, como eles discutem, como eles pensam, como eles sabem para onde eles querem ir. E se não sabem, eles estão discutindo e vão encontrar o caminho. E foi isso que fez o turismo rural avançar durante bastante tempo. Outra questão: empreendedorismo, treinamento e profissionalização sempre vai ser uma pedra no sapato, não é? Como é que eu vou empreender quando a situação não me ajuda, né? Quando o ambiente não é favorável, quando as perspectivas de futuro são tão desoladoras? Quem é que faz investimento com isso, né? Com cenários que estão estáveis, muitas vezes, na maior parte do tempo, estáveis. Mas eu fico aqui pensando se não é nesse momento que a gente tem que se preparar mais ainda e perceber que isso tudo vai passar, e quando passar a gente tem que estar pronto para agarrar o que vai chegar para nós. Eu não gosto de fazer previsão, nem tendências, nem perspectivas, porque o cenário ainda está muito incerto de tudo. E mesmo os estudos mais sérios que façam projeção não vão contar com elementos, né, como esse, por exemplo, de uma doença com essa fúria. Epidemias e pequenas pandemias a gente teve nos últimos anos, mas foram controladas. Quantas e quantas mais vezes nós vamos ter uma situação como essa? Quantas e quantas outras crises virão, econômicas, sociais? Estamos sempre vivendo com isso.
E outro dia eu me lembrava de que alguns anos atrás saiu um livro que se chamava Gestão de Crises no Turismo. E tratava de dizer, prestem atenção que as coisas que não estão sob nosso controle podem acontecer a qualquer momento. É óbvio que a gente não vai estar pronto para todas elas, mas a gente precisa ter o mínimo de plano B para sobreviver. E eu acho que talvez seja esse entendimento aqui que a gente precisa construir também, né? Então, esse treinamento, essa profissionalização não são só para esse momento, mas são para um longo prazo. Que qualquer empreendimento como esse demora um tempo para retorno, né? Então, você tem que estar mantendo isso, inclusive, para o mercado que na medida em que ele vai se ampliando, vai se tornando mais competitivo. Precisamos pensar nos produtos que a gente está oferecendo. De fato, como é que a gente está conformando a nossa oferta de experiência? Como é que ela difere das outras? Como é que ela se complementa à oferta de experiências da região onde a gente está inserido? Como é que nós podemos valorizar aquela comunidade e incluí-la nesse processo? Essa é uma característica do turismo rural. O empreendedor não vive por si mesmo. Nós estamos ligados uns aos outros. E os nossos produtos, eles podem ser pensados, sim, com essa complementaridade. Estamos pensando? Ou cada um de nós vai fazer de um jeito e não teremos nada que no conjunto, de fato, agregue um valor para o público vir nos visitar e permanecer mais tempo, e não só com a gente, mas com os nossos colegas de comunidade. E aí a gente garante uma demanda maior para todo mundo. Isso me lembra algumas falas no curso que eu estava fazendo essa semana. A gente faz tudo e parece que a gente faz tudo brigando porque a gente só pensa em escassez. Então, não tem para todo mundo, não dá para todo mundo, não vai ser possível, tem pouco, quando nós poderíamos pensar na abundância e que todos estivessem envolvidos nisso. Tem espaço para todo mundo, sim. Depende de como é que você gerencia e como você pensa essa construção. Uma demanda que hoje está ficando cada dia mais diferente. Hoje são os meninos que vieram te visitar com os pais há 10 anos atrás. Por que não esses jovens? Esses jovens, daqui a alguns anos, estarão com suas famílias. Por que não esses jovens com suas famílias? E os idosos, que ainda mantêm alguma afetividade porque têm a experiência anterior, e aqueles que nunca tiveram uma experiência anterior com o ambiente do turismo rural. Essa relação com tecnologia, essa valorização do que é responsável, daquilo que nós podemos dizer que faz parte dos compromissos sociais e ambientais do nosso empreendimento, da nossa atuação. Ela vem por muitos valores e nós temos a oportunidade, inclusive, de apontar nosso trabalho todo para alguns perfis de demanda que são do nosso desejo, que estejam em consonância com aquilo que são os valores que nós gostaríamos de compartilhar. E isso é uma cara do rural. A gente pode fazer isso. E mais do que poder, a gente deve fazer isso. E algo que está a galope, para quem trabalha com cavalgada, nunca vamos estar do mesmo jeito. Transformação e inovação fazem parte da vida cotidiana de qualquer empreendimento e principalmente do turismo rural como um todo. Ele está mudando permanentemente, acompanhando essas transformações que acontecem no universo rural e acompanhando as transformações que acontecem na sociedade urbana e que vão impactar na maneira de
experienciar esse rural em nossas propriedades, em nossas cidades, em nossas regiões. Então, se nós não nos dermos conta, de que essas questões todas, elas têm que estar presentes nas nossas discussões, e não são questões para serem tratadas exclusivamente no individual, mas elas precisam ganhar força no coletivo, a nossa chance de avançar e de superar os obstáculos que estão postos hoje e vão continuar aí durante um bom tempo, é capaz até de a gente perder algumas oportunidades. Então, talvez seja o momento da gente pensar nisso com um pouco mais de atenção. E para finalizar, nem vi quanto tempo faz, eu imagino que esteja atingindo ali o tempo que me foi dado. Quando se fala de turismo rural no país hoje, a grande preocupação nem é garantir que nós tenhamos novos negócios. Então vamos abrir, vamos incentivar para que mais negócios estejam funcionando, mais destinos trabalhem com a oferta de turismo rural. Isso vai acontecer, mas ao que parece não é a prioridade. A prioridade é de ajudar, é de apoiar, é de valorizar aqueles empreendedores que estão trabalhando hoje, né? Os novos e os antigos que já se consolidaram nesse mercado, e prepará-los e ajudá-los a superar estes desafios que estão sendo postos para nós, hoje e nos próximos 5 anos, se quiserem pensar assim. Temos planos, temos perspectivas, né? E organização suficiente para dar conta dessa construção de médio e longo prazo e também daquilo que nos é cobrado de sobrevivência no curto prazo. Isso só vai acontecer quando os setores que trabalham de alguma forma, né, que permeiam a discussão de turismo rural estejam juntos, estejam de fato cooperando. Quando nós pensarmos que o turismo no espaço rural precisa falar com o pessoal da agronomia, sim. Com o pessoal da tecnologia, sim. Precisa entender de psicologia, precisa entender de relações humanas, de mercado, de marketing. E esses setores todos pensados num... E aí eu convido vocês, para finalizar essa fala, algo que eu gosto muito, né? Que é a gente valorizar os nossos anciãos e todo aprendizado que virou sabedoria, né? E algumas que estão se perdendo aí entre as nossas grandes tradições, algumas que estão se perdendo. Se perde talvez na forma que são apresentadas, mas a gente precisa garantir que a essência ainda esteja conosco. E eu vou passar para vocês um pedacinho de um vídeo que depois vocês assistam, se gostarem dessa retomada, que mostra não sei se vocês vão se lembrar, e quem é da roça com certeza já deve ter visto isso, de um canto de trabalho que chama Brão, que se canta quando você vai fazer um mutirão, você tem uma pequena propriedade agrícola, vai fazer um mutirão para fazer uma colheita, para limpar um solo, e os seus vizinhos vão passar o dia com você te ajudando. Então, para dar ritmo, para dar estímulo, os agricultores cantam um tipo de música que deixa as pessoas envolvidas naquele momento, né? Naquele fazer diário. Vamos pensar no desenvolvimento do turismo rural como um segmento e não apenas um empreendimento ao qual eu estou vinculado. E eu convido vocês a, de fato, procurarem essa construção. Não é só se conectar com o Facebook, se conectar de verdade, a lembrar de como é falar com as pessoas. E mesmo que seja, nesse momento, por telefone, WhatsApp ou o que seja, depois vocês vão sair para tomar café.
o ano que vem, com certeza, vai ter muito cafezinho e bolo. Eu espero estar participando de algum desses encontros. Muitíssimo obrigada pela oportunidade de compartilhar e me coloco à disposição de vocês para o que for possível e que eu puder estar contribuindo aí nessa construção. Um ótimo dia para todos vocês. Até logo. Vamos lá. Brão, tá aqui. Termino com isso. Um abraço. Eu digo, cadê lá, seu carinho? Essa voz de meu peito não sai. Ninguém foi embora e não volta mais. Dito. Não tá lembrando de mim? Lá no Robertinho? Chico da Vez. Chico da Vez. Chico da Vez. Queria que o senhor explicasse o que vai acontecer hoje aqui. Você vai para... Não, mas eles já vão? Eles já vão. Será que eu vou acompanhar eles? Não? Acho que eu vou lá filmar eles. Vai vir depois, né? Só foi assim que tá. Então, o seu disse que chega cantando? Chegou ali em cima. Então vai esperar. Chega cantando. Tá legal. Aí você pega a chegada e depois faz a volta. Acho que é mais legal. Você é filha da dona Cida? Já que você tá falando, vamos conversar um pouquinho. Porque eu vou conversar com seu pai também. Você pode falar agora? Não? Vamos lá, então. Quer ficar aqui fora? Vamos ficar aqui do lado dessa mesa que é bruta, né? Tá, certo. Oh.